Olá, eu tenho um tema que tem me preocupado muito nos últimos tempos, que é o tema dos precedentes e o modo como vai se firmando uma espécie de cultura de precedentes no Brasil. E a questão é saber se teses e temas, etc., são precedentes. Súmulas não são precedentes. Afinal, o que é isto um precedente? Essa é uma questão muito importante, porque os precedentes brasileiros criaram, inclusive, uma subcategoria que são os qualificados e os persuasivos. De que modo isso pode acontecer? Então, vejam, quando nós falamos em precedentes, nós reportamos ao common law. E lá os precedentes têm uma holding, têm um princípio. A similitude do caso não é relevante. Veja, por exemplo, um caso de 1866, do caso de uma prostituta que encomendou uma carruagem e não pagou. Ali se estabeleceu um precedente que 150 anos depois continuou sendo aplicado, e de tanta aplicação que teve, a, a House of Lords, no primeiro momento, que tantas aplicações, em 1994 decidiu fazer algo bem brasileiro, uma tese, para facilitar o trabalho de aplicação. Isso gerou uma revolta na doutrina e nos advogados. Por quê? Porque com isso você escondia o caso concreto. O caso concreto é fundamental porque há um direito fundamental a fazer distinguish. Como que você vai fazer distinguish, por exemplo, o tema recentemente aprovado no STJ, que é o 1124, um tema tão detalhado, tão grande, que ele trata sobre previdência. Ele é tão grande, ele tem 660 e tantas palavras, 70 linhas, mais ou menos isso, e tem tantos detalhes que mais parece um manual de instrução. A questão é como fazer distinguish disso. Outro dia, o ministro Azoulay, do STJ, ele se insurge contra uma afetação de um tema, porque era uma questão de discutir a ínfima quantidade de drogas, e ele faz o quê? Ele mostra, diz, não, nós precisamos do caso concreto, aqui nós estamos escondendo o caso concreto. Portanto, tudo que eu tenho dito e escrito, né, no textos, são dezenas de textos, e o livro, que está em sexta edição, trata exatamente dessa questão de aplicação do direito, que não pode ser feito a partir de uma espécie de retorno ao século XIX. Se você tem uma tese abrangente, com a pretensão de abarcar todas as hipóteses de futuro, ou seja, uma espécie de legislação para o futuro, como que se aplica o caso concreto? Castanheira Neves, na sua luta contra os assentos portugueses, dizia que esta era uma tentativa, os assentos eram uma tentativa de voltar à jurisprudência dos conceitos, a Begriff jurisprudência, lá da Alemanha. Ele conseguiu lá que os assentos fossem julgados incondicionais. Muito parecido com essa questão das teses. Embora os assentos fossem bem curtinhos, assim, aqui no Brasil as teses chegam a ter mais de uma página. É disso que se trata. Portanto, vamos refletir sobre o que é isto um precedente. Afinal, isto aqui é civil law. Desde a faculdade se ensina, eu aprendi assim, de que direito é uma questão de caso concreto. Mas quando o caso concreto desaparece e já não importa, o que resta do direito?
Vamos refletir sobre isso.